Senhor então falou a Moisés dizendo: é exatamente isso que realmente pretende o ministério público. A partir da idade de 25 anos completos, eles servirão fielmente no Novo Testamento como um povo dedicado que verdadeiramente ama e adora o Senhor com todo o seu coração. Mas aos 50 anos completos, eles se afastarão da sacerdotisa. Eles acompanharão seus irmãos no serviço do Senhor, o Deus Todo-Poderoso e Eterno, com grande devoção. E os mais jovens, de fato, vão pegá-los lá na rua por aí. Muito legal e interessante. Esta é a sua hora de trabalhar. A partir das 25h50. Esta é verdadeiramente a sua temporada 25h50. É absolutamente o melhor momento que eu já estive neste momento, em toda a minha vida. Para trabalhar para o Senhor, os números são 20 a 15, e depois 25 a 15, e novamente 25 a 15, que significa das 25 às 15. É muito bom para um homem, sim, realmente. Que sejamos o jugo em sua preciosa juventude, para que possamos crescer. Você deve compreender e aceitar que não possui a eternidade à sua disposição. Consequentemente, você não pode, de forma alguma, adiar o momento crucial do seu sacrifício pessoal. Você se lembra de quão jovem e inocente você era quando começou? Eu caminho cada vez mais fundo e mais fundo no mesmo. Você não estava tão perdido a ponto de andar e viver em pecado. Como você pode ser jovem demais para fazer a importante obra do Senhor e, de fato, esta é a sua hora de W25 a 15. Esta é a sua 20ª temporada. Uma temporada realmente muito boa e verdadeiramente significativa. É o melhor momento da sua vida. Um período incrivelmente especial e memorável. Para o Senhor. 2050, 2050, 2515, 2515. Agora, Jesus nos deu um aviso importante. A noite está chegando, um momento em que ninguém poderá trabalhar. Então, este é o momento verdadeiramente oportuno para trabalhar para Deus. Este é o momento de lutar com grande dedicação para edificar o Sagrado Coração de Deus. Sim, esta é verdadeiramente sua hora de trabalhar arduamente e com dedicação. Esta é a sua temporada, a sua 25ª temporada, um período de grande potencial e oportunidades. É, sem dúvida, o melhor momento da sua vida, repleto de possibilidades e conquistas. São inteiramente para o Senhor, nosso Deus e Criador, para sempre. 2020, o ano de forma significativa que marcou a todos. É a partir dos 20, dê o seu melhor, entregue para Jesus.
40 horas extras de dedicação e esforço. Você tem um trabalho muito importante para o Senhor, para o nosso amado Senhor, um trabalho essencial para os 20. Ó Jesus, Aleluia. Bom, você ouviu isso na música, que depois dos 50 anos é de fato uma prorrogação muito boa mesmo. Isso é algo que faz sentido. Então agora estou com tempo extra. Então, na verdade, esse é um trabalho B que estou fazendo agora. Estou de férias e estou apenas procurando coisas para fazer. Aleluia! Então, dos 25 aos 50 anos de idade é a melhor e mais abençoada época da sua vida. Amém. Agora quero que olhemos novamente para isso. Como eu disse a vocês, estou compartilhando deste livro A Arte de Ouvir. Acredito que estava com ele por aqui em algum lugar. O Dr. Just me ajudou a encontrar este livro, ele tinha sumido, mas está aqui, A Arte de Ouvir. Agora, ouvir é vital para a sua vida e ministério. Agora, a vontade perfeita de Deus. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz que você pode, de fato, provar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, quando você segue a perfeita vontade de Deus, você prova que é realmente bom, você prova qual é a coisa boa que você escolheu para si. Veja bem, porque com o passar do tempo, há provas concretas de que esta é a boa, a aceitável e a perfeita vontade de Deus. Tudo bem? Então, ele nos diz que devemos nos apresentar como um sacrifício vivo e no final das contas, todos nós viveremos para ver a prova irrefutável de que estamos verdadeiramente na perfeita vontade de Deus. Agora, no ministério, vamos falar sobre servir a Deus no ministério. Há muitos exemplos de pessoas que caminham para a vontade imperfeita de Deus. Um deles é quando Israel insistiu em ter um rei. Sim. Então, todos os anciãos de Israel, em Samuel, capítulo 8, versículo 4, se reuniram e disseram: Eis que tu estás agora velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Faz-nos, por favor, um rei para que nos julgue, como todas as outras nações. Certo, mas isso desagradou muito a Samuel quando eles disseram: Dá-nos um rei para nos governar. Por favor, dá-nos um rei. Agora o Senhor disse a Samuel: Ouça este povo no versículo 7. E o Senhor disse a Samuel: Ouve a voz do povo, atende-os, porque na verdade não rejeitaram a ti e a teus filhos, mas a mim rejeitaram. Sou eu. E eles não querem que eu reine sobre eles de forma alguma. Então, essa é uma lição muito importante e significativa para nós no ministério. Você pode sair da vontade perfeita e ideal de Deus para a vontade imperfeita e menos desejável. Quando falo da vontade imperfeita, é como algo que Deus permite. Então, tudo bem, faça. Qualquer pessoa que tenha filhos vai perceber que em algum momento seus filhos vão fazer o que você realmente não quer que eles façam por conta própria. Se é isso que você quer fazer, pode fazer. E essa não é a vontade perfeita, a vontade ideal e o propósito e o plano perfeito de Deus para o seu filho. É aceitável, você simplesmente aceitou, mas não é realmente o que você verdadeiramente quer de forma plena e completa. Agora, muitos de nós no ministério não temos o melhor e o mais completo e o que é mais excelente de Deus, mas temos o que Deus está apenas permitindo que aconteça de fato e de forma abrangente. Então tudo bem, se você realmente quiser fazer isso. Agora, eu tenho 3.000 pastores no ministério, R$3.000.
Há vários pastores que não fazem exatamente o que eu quero que façam, mas eu simplesmente permito que eles façam o que eu realmente quiser. O que você pode fazer? Faça o que você quiser. Sim. No final das contas, cada um vai receber seu julgamento de Deus. E você também cria o seu próprio mundo. Por isso eu simplesmente continuo fazendo o que tenho que fazer. Mesmo que você não faça o que digo deveria fazer, eu continuo fazendo o que acredito devo fazer. Vou ficar sozinho e prestar contas a Deus. Se meus pastores não fizerem o que eu digo, isso é com eles. Similar. Então, é muito importante que você não entre naquela área onde as pessoas dizem de forma leviana, ok, faça o que quiser. Agora, eu quero perguntar a você esta noite, neste momento, Deus está lhe dizendo, ok, faça exatamente o que você quiser. Mas não é isso que Ele realmente quer. Sim, você e eu acreditamos que em vez de sair pelo mundo para pregar o Evangelho, muitas pessoas fizeram e estão pregando coisas que Deus está apenas observando, infelizmente. Você pode pregar agora. Ele disse, nós queremos ser como as outras nações. Agora, ao olharmos para esses exemplos, quero que vejamos por que as pessoas acabam na vontade imperfeita. E uma das razões muito importantes aqui é que Samuel tinha filhos, apenas filhos biológicos, dos quais ele dependia profundamente para fazer a vontade de Deus. Ele diz, tu já és um homem velho e teus filhos não andam nos teus caminhos, infelizmente. Agora, se você realmente depende apenas da ciência biológica, seu ministério vai ser de uma duração muito curta e, portanto, limitado. Sim, de fato. Porque quantos filhos você pode ter? Quero dizer, você não é um porco. Porcos têm 12, 15, 20, sei lá quantos. Você pode ter, tipo, como um elefante, só um, ou... Você entende o que estou dizendo? Desculpe pelo exemplo, caso você sabe. Mas gosto. Sim. Quantos filhos você pode realmente ter? Sabe? Então você precisa ter outros filhos que não sejam apenas filhos biológicos. E você vê que isso exige a verdadeira e complexa arte da liderança e da paternidade. Sim, de fato. Então você precisa saber como ser um pai para as pessoas, sabe? Olá? Sim? Portanto, seu ministério será muito pequeno quando depender de sua família biológica legal. Sim, ele fica cada vez mais e mais menor. Ela encolhe visivelmente diante dos seus próprios olhos. Sim, e além de ter seus próprios filhos, é como ter pessoas da sua própria tribo e da sua própria cor. E do seu próprio grupo. E eu sei que vocês têm muito disso na África do Sul, e eu não sei como é aqui. Bem, eu sou um visitante. Um visitante tem olhos e não pode ver. Você já ouviu esse provérbio? Um visitante tem olhos, mas não pode cantar porque não sabe o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo aqui, mas suas igrejas vão encolher e ficar cada vez menores porque é tudo de uma cor só e vocês não conseguem se abrir para ter outros filhos. Então, os filhos de alguém acabaram, eles seguiram andando nos caminhos dele. E toda a nação se voltou contra Saul. E ele disse, olha, você tem esses poucos filhos e eles não estão andando nos seus caminhos. Então você precisa tomar muito cuidado. Muitos desses ministérios estão realmente acabando porque você quis que fosse uma dinastia, sabe, uma dinastia familiar. Sim. E agora você pode ver que essa coisa de família não está funcionando. Mas não há ninguém para fazer isso. E então toda a nação agora se levanta contra você. E a segunda e principal razão que leva as pessoas à vontade imperfeita de Deus é querer ser como as outras nações. Querer ser como o mundo. Sim, tudo o que fazemos na igreja para tentar ser exatamente como o mundo nos destrói completamente. A Bíblia diz que isso realmente não é o mundo, nem as coisas que estão no mundo.
Pois as coisas que estão no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vêm do Pai, mas sim deste mundo. Então, enquanto a igreja tentar ser o mais mundana e terrena possível, com pastores ambiciosos querendo ser diretores executivos de grandes corporações, pastores desejando ser grandes magnatas influentes, celebridades famosas e milionários extremamente ricos, não podemos ficar em absolutamente qualquer lugar comum para fazer essa importante cruzada. Já viajamos para muitos lugares. Às vezes tomamos banho com água marrom. Às vezes, uma vez estávamos tomando banho. Havia coisas se movendo. Ou você escolhe tomar banho com as coisas se movendo ou não toma banho. Sim, e nós realmente precisamos disso. Mas nós queremos ser como o mundo. Sabe quais são as coisas que realmente impressionam no mundo? Mesmo em Windhoek, há áreas que são impressionantes, mais ricas e mais bonitas. E nós, como pastores e igrejas, queremos estar sempre na área boa e nos lugares que são bons. E assim, muitas igrejas estão apenas ficando em áreas boas, lugares bonitos, lugares ricos, coisas boas. Não queremos estar, você sabe, realmente onde há uma dificuldade e onde há um sério problema. Queremos ser como as outras nações. Sim, queremos ser como as outras nações. E você rapidamente entra na vontade imperfeita de Deus. Ah, sim, e queremos muito ser aceitos. Sabe, você ouve pastores dizendo, meus livros não, somente o meu livro. Eles dizem meus livros ou meus ensinamentos. Eles agradam tanto ao mundo quanto à igreja. E eles chamam isso de apelo crossover. As músicas agradam muito tanto ao mundo e também à igreja, de forma igual. Eu quero dizer, nunca ouvi falar de um apelo crossover feito por Jesus. Jesus realmente apelou diretamente ao mundo. Aqueles que o odiavam. Aqueles que o amavam. Mas nós queremos ser como o mundo. Queremos que as coisas aconteçam de um certo jeito. E os israelitas disseram, queremos ser como as outras nações. E isso foi. Deus me disse, escute, alguém estava realmente triste. Deus me disse para não chorar. Essas pessoas, não é você que elas não querem, sou eu. Elas não querem. Elas não me querem. Elas não querem Deus. Elas querem ser como este outro mundo. Então, irmãos e irmãs, vamos ter muito cuidado e prestar bastante atenção. Então, Balaão é outro exemplo claro de alguém a quem o próprio Deus disse de forma explícita: eu não quero que você faça isso. Em Números capítulo 22, dos versículos 9 a 22, em algum lugar ali, Deus disse a Balaão: não vá com eles da Nesbe. Você não deve amaldiçoar o povo, porque vieram contratá-lo para amaldiçoar. E ele disse, ele não vá. Deus disse, não vá. Certo, então Balaão recebeu uma oferta de mais dinheiro, uma proposta financeira considerável e bastante atraente. Certo, agora a Bíblia diz claramente e de forma explícita. E Balaão disse então a ele, assim diz Balaque, que nada te impeça. Eu vou te honrar ricamente e farei tudo o que você disser. Apenas venha e amaldiçoe esse povo. E Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que me desses a tua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, pequena ou grande, contrária ao mandamento do Senhor, meu Deus. Então ele era um verdadeiro profeta de Deus. Mas agora ouça o que ele diz. Agora, por favor, fiquem aqui esta noite. Ele disse ao povo, esperem, vou falar com Deus sobre isso, porque a oferta que vocês me trouxeram, preciso consultar. Considere isso com sabedoria. Usamos sabedoria para conduzir a igreja de Deus. Então me deem só alguns minutos. Amanhã de manhã verei o que o Senhor dirá. Porque uma grande quantia de dinheiro está em jogo aqui. Agora observe, e Deus veio a Balaão à noite e disse-lhe, se os homens vieram agora chamá-lo, então levante-se e vá com eles.
mas somente fareis a palavra exata que eu, o Senhor vosso Deus, vos disser. Então Balaão, com sua persistência, forçou Deus a aceitá-lo nessa missão específica para ir e amaldiçoar o povo de Israel. Agora, há certas coisas, se Deus diz sim, você deve saber que na verdade Ele quer dizer não. Ei! Muitas vezes eu disse sim quando encontrei um não. E eu disse não quando encontrei um sim. Você tem que fazer isso, ok, porque você é assim. Você pode ver que a pessoa está determinada a fazer isso. Então Balaão se levantou de manhã muito feliz, selou o seu jumento e foi com os líderes de Moabe. Mas o próximo versículo mas Deus ficou irado com ele. Na NASB, se você tiver, Deus realmente ficou irado porque ele estava indo para um lugar que não deveria. E o anjo do Senhor, de forma imponente, se pôs em pé contra ele. Naquele momento, ele estava montado em seu jumento e seus 2 servos estavam com ele. Então, o próprio Deus disse claramente: vá. E Deus ficou irado porque ele estava de fato indo embora. Deus disse: vá. Alguns de vocês, quando vão pregar ao Senhor, hoje eu vou pregar agora. This is the esteemed Chico Alau. Abra as janelas do céu, envie uma vasta e generosa abundância de dólares, permitindo que eles se derramem sobre nós de forma contínua e próspera. Abundância de randes, uma vasta e imensa abundância de libras e euros e uma grande quantidade de em nome de Jesus, amém. E Deus diz: ok, beleza. E você vai para a igreja e Deus não te fulmina no caminho. Muitos e muitos domingos ele não te fulminou, mas Deus estava muito, muito profundamente irado porque você estava indo com aquela mensagem. Sim, de fato é a verdade. Eu não escrevi a Bíblia. Estou te mostrando pela Bíblia que Deus disse aos profetas: vá, mas ele estava irado porque eles estavam indo. Se você é pai e tem experiência, saberá que haverá momentos em que dirá ao seu filho ou a alguém sob sua responsabilidade: vá em frente, mas você não está feliz que ele esteja indo. E isso se encaixa na vontade imperfeita de Deus. Salmo 106, versículo 13. Muitos de nós, na verdade, não estamos vivendo na vontade perfeita de Deus. Deus tem apenas nos observado e nos vendo pregar e falar. Logo se esqueceram de suas obras. E eles não esperaram pelo seu sábio conselho, mas cobiçaram intensamente no deserto e tentaram a Deus no ermo. E ele lhes concedeu o que pediram, mas enviou uma grande magreza às suas almas. Testam. Então ele lhes concedeu o que pediram. Ele disse: tudo bem, vocês podem ter isso. Mas ele enviou magreza às suas almas. Deus tem dado a muitos de nós, de fato, o que realmente queríamos. Mas infelizmente, junto com isso, veio uma magreza na alma e uma espiritualidade triste e moribunda. Olhe para as igrejas de hoje, igrejas vazias. Quantas igrejas estão cheias? Você vai à igreja, nem quer contar quantas pessoas vieram. A maioria das igrejas está vazia. Meio vazias, um quarto vazias, púlpitos vazios. Estamos vivendo de glórias passadas e a magreza entrou nas almas da igreja. A alma espiritual está abatida, sabe? Porque eu te digo, quando você deixa Deus ir, veja, Deus não simplesmente mata seus filhos. Se você está fora da vontade dele, ele pode te matar amanhã. Se você está fora dela, já estaríamos mortos agora. Já estaríamos mortos agora. Se Deus matasse as pessoas quando elas saem da vontade dele, quero dizer, não haveria esperança para nós. Muitas vezes Deus permite isso porque somos seus filhos. Sim. E achamos que isso está certo.
E com o tempo, a escassez se desenvolve e você vê o murchar da igreja, o murchar do ministério, o murchar de tudo mudando, definhando bem diante dos nossos olhos à medida que os anos passam. E então ele diz, ok, faça o que você quiser fazer, mas ele lhes dá escassez. Então não confunda Deus conceder a você a sua própria vontade, a sua vontade imperfeita, com acreditar que isso é realmente a vontade perfeita divina dele. Não, ele diz, ok, você quer alcançar apenas pessoas brancas, tudo bem. Eu não disse, ide por todo o mundo branco e pregai o evangelho ao mundo branco. Qualquer pessoa branca que entregar sua vida a ele será salva. Todas as pessoas brancas batizadas serão salvas. Não, só tenha pessoas brancas. E é só isso. Ok, tudo bem, realmente, tudo muito bem. Faça do seu jeito. Mas com o passar do tempo, você vê a árvore murchando bem diante dos seus olhos. Mas Deus nunca enviou ninguém para nenhum grupo de cor. E te dar um grupinho bem pequeno assim para você começar? Não. Por que você acha que estou na Namíbia? Já estivemos em 26 países africanos diferentes assim, pregando. Tenho filhos namibianos, crianças, muitos, de todos os países diferentes. Eles estão comigo. Você acha que não somos importantes em nosso país? No meu país, eu sou importante no meu país. Eu sou importante no meu país. Você não veio aqui por importância? Não. Não para fazer notícia. Não, de jeito nenhum, absolutamente não, de forma alguma. É exatamente o que ele realmente disse, com toda certeza. Vá em frente, por favor. Diga a ele para ficar, para permanecer aqui e não se mova. Então você quer ficar aqui, Oreste? Deus não simplesmente mata seus filhos. Ele é muito lento para agir. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele leva o tempo dele para te matar, para ser assim. Ele vai permitir que você continue por um tempo muito longo. Mas você vê que a escassez da sua própria vida, da sua própria alma e do seu ministério, ela murcha, não é mesmo? E isso é algo que realmente te afeta profundamente. E você vê as pessoas, você pergunta a elas, quantas pessoas há na sua igreja? Então 10 mil. Então quando você vai e conta a igreja, 800 cadeiras. E mesmo o baú de 800 não é. E pessoas, eu costumava mencionar milhares, grandes números. Mas é passado, ele é realmente uma coisa bem velha. Houve uma época em que você viu isso. Mas à medida que você se aprofunda mais na vontade imperfeita de Deus, ele simplesmente permite que você encolha toda a árvore que não dá frutos. Ele a corta. Ele murcha, ele corta e ele se inclina. Mas leva tempo para murchar. Então não fique tão confiante quando as coisas parecem estar funcionando. Mas olhe de perto. Você percebe que está lentamente, murchando lentamente e devagar. Olhe para as igrejas. Olhe. Vá para a Inglaterra. Vá para a Europa. A França tem 42 mil edifícios de igrejas. A França tem hoje 42 mil catedrais e edifícios de igrejas. Hoje, apenas 4% vão à igreja uma vez por mês. E todos eles são imigrantes. Eles não vão mais à igreja. Em 1950, metade dos missionários do mundo inteiro eram franceses. Apenas em 1950. Sim, 1950. Não tão Longmore, ele envia Magreza e ela grita e se torna um museu. Você nunca sabe quando sua igreja está se tornando um museu. Eu lhe digo, igrejas são museus. Você entende? Museu do mundo inglês. Zoom. Você quer que sua igreja seja um museu? Deus me livre. Ou você quer pregar apenas sobre dinheiro? Essa é a sua principal cobertura. Continue jogando.
E então você começa a esperar até que você fique com o que você é. E você mal consegue comprar gasolina para seu carro. Você consegue imaginar quanto combustível é necessário para viajar com caminhões e um comboio de veículos de Katima Mulilo para Dar Salaam, para Oxacate, para Ru, para Uinu e para todos os lugares? Não é o seu carrinho. Você comprou um carro com motor pequeno só para economizar gasolina. Esses são caminhões enormes. Vamos lá. Você está aí? Sim. Agora, Abraão, em um momento de impaciência e falta de fé plena, entrou na vontade imperfeita de Deus quando gerou um herdeiro, Ismael, através de Agar, sua serva egípcia. Sim, essa decisão teve consequências significativas. Gênesis 16. Ora, Sara, a mulher de Abraão, não lhe deu filhos. Ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Haar. Isso. Sara disse a Abraão com uma voz cheia de tristeza: agora o Senhor me impediu de ter filhos. Peço-te encarecidamente que vás a minha serva para que eu possa ter filhos com ela. E Abrão obedeceu prontamente à voz de Sara. Abraão fez o quê? Ele foi realmente hackeado para a voz de Sara? Não. Cuidado agora. Simulation. Incrível. Agora, a mesma frase, com um significado profundo e ressonante, é usada para descrever Adão. Adão acrescentou a voz de sua esposa, Eva, o que implica uma ação significativa e uma participação ativa em seus desígnios. Você está aí? Agora, ouvir a voz da sua amada esposa é uma coisa verdadeiramente boa e reconfortante. Ouvir a voz daquela coisa específica que é igualmente importante e significativa. Mas se você é um homem de grande e significativa importância para Deus, se você é um homem de profunda e vital importância para Deus, assim como Adão, de quem depende a existência de todo o mundo e a própria palavra que Deus pronuncia, ou um homem como Abraão, de imensa e inquestionável importância para Deus, então é extremamente perigoso e arriscado ouvir qualquer voz que não seja a voz divina e soberana de Deus. É extremamente perigoso e arriscado. Tudo bem. Então, você pode claramente ver que Abraão, em um momento crucial de sua jornada, saiu completamente da vontade de Deus. E Adão, de forma semelhante, também se desviou do caminho estabelecido. Ouça com muita atenção. E a Adão ele disse, conforme registrado em Gênesis capítulo 3. Observe o versículo, ele diz, e a Adão ele disse, porque deste ouvidos a voz de tua mulher. Essa é a razão de todos os problemas que estamos enfrentando hoje. Está lá. A palavra porque, em inglês, significa que esta é a razão principal. Olha, eu não escrevi isso, mas se você quiser ficar bravo com alguém, fique bravo com a Bíblia, porque está escrito, porque deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste do fruto. Muitas pessoas não estão no ministério hoje por causa das esposas. Ah, sim. Muitas pessoas não estão no ministério por causa das esposas. As esposas disseram isso e aí acabou o ministério.
Sim. Então, para ser um ministro, você precisa saber que está recebendo ordens diretas de Deus. E você deve segui-las. Agora temos algo que chamamos de adoração à esposa. A adoração da mulher. Sim, porque você vê agora que há algo muito importante, que a adoração à mulher. A palavra adoração significa louvar, adular, honrar, ser devotado a estas mulheres. Extorquir. A adoração à mulher substituiu a adoração aos deuses. Muitos pastores adoram a esposa, não a Deus. Louvor, honra, devoção, adulação exaltante à esposa. Mas tudo isso em nome de um bom casamento. Sim, e também em nome das acusações que vêm aos homens, porque o homem tem um desejo e interesse multidimensional, multilateral ou multidirecional por mulheres. Todo homem se interessa por muitas mulheres. Por que você me olha estranho, como se não entendesse? Os irmãos honestos vão concordar que isso é verdade. Não é fácil para um homem ficar com uma só mulher. Não, isso exige poder real, poder vindo do alto, poder sobrenatural e genuíno. Então, a adoração à mulher substituiu a adoração a Deus. Adoração significa louvor, devoção, adulação, honra, reverência, respeito e tudo o que envolve essa palavra adoração. Se você verificar o significado da palavra adoração, os sinônimos de adoração são essas as palavras. É como se a adoração à mulher tivesse substituído a adoração a Deus. É muito sutil, é muito discreto, mas é assim. Isso é bom. Faça o que ela gosta, faça o que ela quer. Ame sua esposa, cuide dela, mande bilhetes, faça isso, faça-a feliz, isso e aquilo. Todas essas coisas é como se a adoração do homem estivesse substituindo o adorador. Então agora, quando a esposa de Abraão disse a ela, para ir ficar com aquela pessoa, ela estava louca. Eu também quero segurar um bebê. Eu quero ter um bebê. Ninguém vai saber que é o bebê da minha serva. Todo mundo vai pensar que é meu bebê. Vá e faça isso. Abraão disse, eu não fiz isso desde que me casei com você. Ela disse, estou te mandando, você deve fazer. E Abraão, demonstrando sua fé e obediência, obedeceu prontamente. Ele atendeu a voz de sua amada esposa com total dedicação e respeito. Uma vez, lembro-me de ter visitado uma igreja em um domingo de manhã e nessa igreja havia um pastor que tinha acabado de chegar de carro. Eu era um cristão muito jovem na época, não entendia muito bem, mas quando ele falou, essa igreja estava sendo realizada em uma sala de cinema. Foi um culto dominical bastante longo e havia uma cerimônia de ordenação de pastores. E ele falou sobre o verdadeiro custo do ministério e como ele era um homem felizmente casado e realizado. E um dia, quando ele voltou de uma de suas missões, sua esposa disse para ele, eu preciso de um marido normal, eu preciso de um marido normal. Eu não posso ter um marido que vai e volta desse jeito. Eu não quero isso. Eu quero um casamento normal e um marido normal. E ele descreveu que estava muito emocionado. Eu nunca me esqueço disso. Não me lembro do nome dele. Eu não me lembro, mas consigo lembrar o quanto ele estava emocionado. A voz dele tremia. E ele disse que chegou um momento em que teve que escolher entre ser casado com essa esposa e estar no ministério. Sim,
e que agora, infelizmente, ele havia perdido a sua amada esposa por causa de tudo isso. Mas veja bem, o chamado de Deus, o propósito divino, nunca, jamais muda. E o chamado de Deus, a sua vocação, nunca, de forma alguma, passa. Uma vez ouvi Kalip Hagegin, um líder respeitado, contando uma história interessante sobre como ele, durante seu tempo no ministério, teve um encontro significativo com um pastor de outra denominação religiosa. E o pastor disse para ele, sabe, havia um jovem homem que entrou para o ministério e era um pastor muito bem sucedido, estava indo muito bem em sua jornada, até que chegou um momento crucial em que a esposa dele, a esposa do pastor, o deixou de forma inesperada. Na verdade, ela fugiu com outro homem. Então ele acabou se divorciando sem nunca ter tido a menor intenção de se divorciar de forma alguma, sabe? Ele realmente não queria que isso acontecesse. E então, depois que a esposa o deixou, ele disse, sabe qual é o sentido disso? Agora não estou mais no ministério porque na denominação religiosa dele, se você for uma pessoa divorciada, você não pode ter credenciais. Tudo bem, onde está o meu livro, por favor? Doutor, feliz por encontrá-lo. Beleza. Similar. Eu lhe digo, tem um livro para muitas coisas diferentes. Sim, este livro se chama A Bela, a Fera e o Pastor. É um livro especialmente escrito e dedicado para esposas de pastores. Ouça, estou lhe contando um testemunho dado por Kenneth Hagin. Quantos já ouviram falar de Kenneth Hagin? Sim. Quantos de nós já ouvimos falar de Kenneth Hagin? Agora, Kenneth Hagin disse que a Escritura, Romanos 11:29, que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele disse que havia um pastor que conhecia muito bem esse jovem rapaz. Então esse jovem saiu do ministério porque sua esposa o deixou e como ele agora era uma pessoa divorciada, foi para o ramo dos negócios e se tornou um vendedor de carros. Então ele estava vendendo carros novos e era muito bem sucedido porque era uma pessoa muito inteligente. Agora, ele disse que 16 anos depois, esse outro pastor mais velho disse que o Senhor lhe falou essa escritura, que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis e o enviou. Vai e fale com esse rapaz que deixou o ministério porque se divorciou. Então ele foi vê-lo e quando finalmente chegou lá, sentou-se com esse homem, que agora era um empresário de sucesso vendendo carros novos, e disse a ele, Deus colocou em minha mão esta escritura sagrada. Acho que é Romanos 11:29, os dons e o chamado, eles são irrevogáveis. O que significa que Deus não muda de ideia sobre o seu eterno e divino plano. Sabe o que esse pastor disse? Ele disse que já faz 60. Ele começou a chorar imediatamente. Ele disse, já faz 16 longos anos. Ele disse, não há uma noite sequer em que eu não vá dormir chorando por causa desse ministério que abandonei há 16 anos. Eu sei que Deus realmente me chamou e que eu deveria estar no ministério. E ele então decidiu retornar ao ministério, porque o dom e o chamado de Deus são completamente independentes de com quem você se casa. Não importa se Deus te chamou para um propósito específico antes de você se casar. Normalmente o que acontece é que Deus não chama pares ou casais. Ele disse, procurei por um homem. É isso que a Bíblia diz. Procurei por um homem. Procurei por um homem. Você nunca vê Deus procurando por um grupo. Você nunca ouve falar de Josué e sua esposa, Gideão e esposa, fulano e sua esposa.
Isso vem de um certo país cujo nome começa com A, onde você tem isso. Como é que chama isso? As pessoas adoram posar com fotos bonitas. Marido e mulher. Marido e mulher. Olha, uma bela fotografia de marido e mulher no seu folheto. O folheto da sua igreja. A conta da sua igreja não é prova de um casamento feliz. E um casamento longo também não é prova de um casamento feliz. Sim, casamento longo não é prova de um homem feliz. E boas aparências e belas apresentações para o mundo exterior não são prova de felicidade em casa. Em vez de ouvir gritos de alegria e felicidade vindos do seu quarto, estamos ouvindo gritos de raiva e frustração. Tapas, brigas e outras coisas desagradáveis estão acontecendo na casa. Ou argumentos continuamente. Continuando. Não se preocupe. Eu vi uma senhora que era casada. Ela adorava fazer uma boa apresentação. Ah, sim, adorei. Eles se alimentam da boa e clara apresentação visual. As pessoas legais... Felicidade falsa por trás de tudo. Apenas aparência. Veja, um cara disse, se minha esposa concordar, então vai dar certo, porque ela nunca concorda com nada. Agora, aqueles de vocês sentados ao lado da esposa não parecem felizes, pois isso vai te afetar quando forem embora. Apenas continue olhando para frente. Sim, escute com atenção. Todos os problemas e as dificuldades que estamos vendo e enfrentando neste mundo vieram de um único homem que atendeu a um chamado, ouvindo uma voz completamente diferente. Infelizmente, era a voz da esposa. Gostaria que tivesse sido a voz do diabo ou de alguém assim, mas era a voz da esposa. Então tenho que dizer, a voz da esposa. Todo o terrorismo que temos, de onde veio? Veio de ouvir a voz da esposa. Principalmente você vê no olhar 14 que ele disse que um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E quando ele saiu, eles começaram a fazer. Todos eles, unânimes, começaram a dar desculpas. Um deles disse, casei-me com uma esposa e não posso. Não posso simplesmente ir por causa do casamento. Uau! Não posso ir por causa da minha querida e amada esposa. Eu me casei com uma esposa, sim, é isso mesmo. É a pura verdade de fato. Olhe para isso. Olha, 14. Eu me casei com uma morte iminente. Eu realmente não posso ir, e de jeito nenhum. Eu não posso. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu realmente não vou. E o único motivo principal é a minha esposa. Então, para ser realmente um muito bom ministro, e uma das coisas que te leva à vontade imperfeita de Deus é ouvir as esposas. Prometo a minha esposa, não vou te ouvir. Vou ouvir Deus. É uma promessa que fiz. Não estou seguindo. Eu seguirei. Eu seguirei a Deus e ela também fará essa oração por mim com toda a certeza. Então assim...
similar. Portanto, não se deixe levar pela vontade imperfeita e enganosa de Deus. Pegue alguém como Acabe, o rei de Israel, um monarca conhecido. A Bíblia diz que Jezebel, sua esposa, realmente olhou para cima. Ela realmente disse, e ele encontrou isso para mim pessoalmente. Ela, Jezebel, estrela para cima. Ela o ensinou. Similar. Ele disse que não havia absolutamente ninguém como ele para pagar a ela, que se vendeu completamente à perversidade molhada e à depravação, a quem Jezabel, sua própria esposa, incitou e influenciou. Então sua esposa pode te incitar. Ela não é a cabeça, mas é um terror. Então ela deveria te animar. Bom trabalho. Veja, Acabe era um pequeno rei. Acabe nunca teria realmente matado ninguém. Acabe foi até Nabote e pediu a Nabote: quero comprar sua terra. Nabote disse: não posso vender minha herança. Então Acabe foi embora. Esse foi o fim do assunto. Entrou a esposa e ele se tornou um assassino. Ele nunca teria se tornado um assassino. Sim, foi Jezabel quem realmente o incitou. Eu disse, por quê? Eu perguntei. Não. Ele pode fazer isso, cara. Você é o cara. Você é o cara. Vamos fazer isso. Vamos fazer essa coisa de matar. Você consegue? Vamos lá, então. Hey, listen. Acabe nunca faria isso. Hoje você nunca conheceria Acabe como um homem. Você nunca teria tido sangue nas mãos, eu digo quem? Jezabel, sua esposa. Até a filha de Jezabel, Atalia. Ela era Altã. Jezabel tinha uma filha. Se eu tiver tempo, vou contar para vocês sobre a filha de Jezabel. Muitos não conhecem a filha de Jezabel na Bíblia? Sim, ela tem uma filha. Similar. Sim. Similarly. Então, se Deus diz, ide por todo o mundo, vá. Adoniram Jackson, missionário na Birmânia, ele foi até o fim. Deus o abençoou grandemente. Ele teve de fato 3 esposas diferentes. Esta, infelizmente, morreu. Não pense sempre que... a esposa dele morreu. A primeira esposa dele morreu. Uma esposa tão boa. Depois ele se casou com uma segunda esposa e ela também, infelizmente, morreu. E então ele se casou com uma terceira mulher. E cada uma delas, Adoniram Jason é chamado. O apelido dele é 3 vezes, porque ele teve 3 boas esposas. Sim. A primeira esposa dele era um amor. Quando você lê a história, você se apaixona por ela. Ela o ajudou, ela fez de tudo. Quando ele foi mandado para a prisão, ela foi ver o rei da Birmânia, conversando, negociando, lutando. Quero dizer, seu coração literalmente sangra e você acaba chorando quando vê. Porque quando ele saiu da prisão, quando ele finalmente saiu da prisão, sabe, a sua esposa ficou gravemente doente e logo depois morreu muito rapidamente. Foi um acontecimento verdadeiramente de partir o coração. E então ele se casou com a sua segunda esposa, que também era uma mulher realmente maravilhosa e incrivelmente batalhadora. Ela lutou muito e com grande determinação por ele, sabe? Ela morreu. Eles estavam realmente voltando para a América. Ela morreu nessa bela ilha chamada Maurício. Era assim que chamava. Tinha outro nome, algo da França e da Irlanda. E ela morreu lá. Ele a enterrou e veio para a América. Um trabalho missionário muito comovente, de fato. E ele tinha 54 anos e conheceu uma garota de 27 anos.
Este último foi para ajudá-lo até escrever sua biografia. Então, enquanto ela o ajudava a escrever sua biografia, ela se apaixonou por ele. E ele também se apaixonou por ela. E ele chocou o mundo cristão ao anunciar que iria se casar. Eu gosto dele, quero me casar com ele. Ela casou com ele. Foram ao campo missionário. E pouco tempo depois ele morreu. E ela também morreu pouco tempo depois. Ela morreu com 32 anos. Ela morreu 3 vezes. Mas William se importava com a missão na Índia. Não foi fácil para ele. O primeiro casamento foi terrível. Sim. Ela lutou com ele. Ela disse, antes de tudo, que não iria. Não vou conhecer a Índia e levá-la a lugar nenhum. Lugar nenhum. Não posso ir. Desculpe. E ela de fato não o fez. Ela realmente não queria ir. Foi a própria irmã dela que a convenceu, dizendo, eu irei com você. E ela concordou. E então ela veio. E quando ela foi para a missão, houve problemas por toda parte. Ela sempre, constantemente, acusava o seu marido de amar a mulher do vizinho, a vizinha. Amando isso, amando aquilo, isso é tudo coisa de homem. Muitos problemas. E ele morreu. Ele também se casou 3 vezes. E quando estava morrendo, ele disse, não há nada do que sonhei que eu não tenha realizado. Mistério para a Índia. Traduziu a Bíblia para muitas línguas. Fundou igrejas. Sim. E em seu último desejo, ele disse, me enterrem ao lado da minha segunda esposa. Ele queria descansar em paz. Agora, por que exatamente? Só temos cerca de 10 minutos restantes, um tempo bastante limitado. Mas queremos nos perguntar, por que as pessoas entram na vontade imperfeita de Deus? E o motivo número 1, o principal motivo, é que as pessoas não ouvem com precisão a voz de Deus, a sua voz divina. As pessoas não conseguem ouvir. Elas não sabem quando ouviram a voz de Deus. Amém. E então, o segundo e importante motivo é que Deus, em sua sabedoria, permite que todos os seres humanos tenham o livre arbítrio, uma escolha essencial. Isso é algo que Deus não vai tirar de você, o livre arbítrio. Ah, sim, faça o que você quiser. Sim, de fato, Deus disse claramente, faça o que você realmente quiser fazer. Porque muitas pessoas perguntam, por que Deus colocou as árvores no jardim se ele sabia que Adão iria cair? Por que então ele fez isso? Porque Deus, em sua infinita sabedoria, não quer zumbis o seguindo cegamente. Ele quer, de fato, pessoas que o queiram verdadeiramente, pessoas que gostem dele profundamente e pessoas que o escolham livremente para estar com ele. Até eu, no meu pequeno e limitado mundo, só quero que estejam comigo as pessoas que realmente querem estar comigo de coração. Pessoas que não querem estar comigo, eu não quero que elas trabalhem para mim. É uma das principais coisas que eu procuro, tipo, pessoas que gostam de mim e querem estar onde eu estou, aí eu gosto de estar com você. Mas se eu quero você, mas você não me quer, sabe? Quero dizer, isso não é algo legal. Por isso que muitas vezes as garotas perguntam aos garotos quando o garoto propõe, sabe? Eu quero me casar com você, querida. Você quer se casar comigo? Por quê? Por que você realmente quer se casar comigo? Ah, eu quero me casar com você porque seu pai tem muito dinheiro e estou esperando que quando ele finalmente morrer, você herde tudo. Eu vou aproveitar a herança. Você ficaria feliz em se casar com alguém assim? Por que você quer se casar comigo? Porque você tem um passaporte britânico e eu quero muito ser britânico. Então você gosta de mim ou do meu passaporte britânico? Muitas pessoas têm diferentes razões pelas quais querem estar com alguém. Então Deus quer pessoas que realmente gostem dele e queiram estar com ele. E ele lhe dá essa livre escolha. Parece que até os anjos têm livre arbítrio. Portanto, todos os anjos que servem a Deus são anjos que escolheram servir ao Senhor. E é por isso que um anjo consegue cantar.
Ele disse que isso era perfeito até que a iniquidade foi descoberta. De fato. Então os anjos até tiveram uma escolha. Então todos que estão no ambiente de Deus querem estar no ambiente de Deus. Todo aquele que prega para Deus quer pregar. Não há força, não há compulsão, não há opressão. É livre-arbítrio. Mas Deus lhe dá esse livre-arbítrio e você tem a chance de escolher servir a Deus ou não. Eu tenho filhos, você sabia? E eu disse, olha, você pode escolher até a religião que quiser quando sair desta casa. Mas enquanto você estiver nesta casa, todo mundo aqui, incluindo os cachorros e gatos, são cristãos. Quando você sair desta casa, fazer o que quiser. Quem está aqui, você é cristão. Mas o que você quiser fazer, eu não posso te obrigar a estar no ministério ou a pregar. Eu não posso te obrigar a ser cristão. Isso depende de você. E é assim que Deus é. Ele vai permitir que você faça o que quiser. Então agora é muito importante para nós realmente crermos. Amém, pois. Em encontrar a vontade de Deus e ouvir a sua voz, a sua santa voz. Sim, agora, ouvir a voz dele é muito, muito importante. Abra sua Bíblia, por favor, agora, e o livro de 1 Coríntios, capítulo 14. No versículo 10 diz: há, talvez, realmente muitos tipos diferentes de vozes neste mundo. No vasto e complexo mundo em que vivemos, e nenhuma delas, absolutamente nenhuma, é desprovida de significado ou importância. Existem, de fato, inúmeros e diversos tipos de vozes espalhadas por todo o planeta, e cada uma delas, sem exceção, possui um valor intrínseco e uma relevância inegável. Há muitas vozes, sim, há muitas vozes falando conosco o tempo todo. E um crente, um verdadeiro crente, deve se tornar um mestre habilidoso de captar a voz de Deus. Sim, essa talvez seja a maior habilidade, a mais crucial habilidade de um servo de Deus. É como saber, com certeza, que Deus está falando comigo de forma clara e inconfundível. Sim. E é preciso, antes de tudo, uma decisão de querer fazer a vontade de Deus e querer ouvir a sua vontade, e também um compromisso de que se Deus disser para fazer isso, é isso que você fará. Ó sim. Ó sim. E quanto mais ele falar com você, e quanto mais você o obedecer, mais ele continuará falando com você. E quando ele fala com você e você não faz o que ele diz, quero dizer, até eu, no meu pequeno departamento, pessoas a quem eu digo para fazerem algo e elas não fazem. Quero dizer, com o passar do tempo, percebo que vou falando cada vez menos com elas. Eu só as vejo e digo, e aí, como vai? Como está tudo? Tchau, tchau. Não há muito o que dizer porque já falei tanto. Você não está fazendo nenhuma das coisas que eu digo que deveria fazer. Então não há muito o que discutir. Assim, Deus também não tem muito o que discutir com você, porque Ele já te disse muitas coisas e você não está fazendo. E Ele quer que você faça a vontade dEle. Então, encontrar a vontade dEle e servi-lo. Isso é muito importante. Agora, tem algo que eu quero começar para mim. Sabe, as pessoas têm isso, coisas grandiosas. Jesus apareceu para mim. Eu vi um anjo. Esse falou comigo. É legal. E nós oramos por isso. Nós queremos isso. Um anjo lindo. Graças a Deus por esses anjos. Eu creio que nós vamos vê-los. Amém. Mas onde realmente começamos, para a maioria de nós, é a chave fundamental de ouvir a Deus através da sua santa e poderosa palavra. Sim. Se você não pode ser alguém que sabe que Deus falou com você através desta palavra, então me desculpe, você não vai conseguir ir muito longe com Deus. Todas as visões, sonhos, profetas e tudo isso, todos complementam esta palavra. Olha, é por isso que os livros são importantes. Você vê esses livros, eles são importantes. Não finja que conhecemos Deus através dos livros. Conhecemos Deus através da Bíblia, aprendemos Deus através de livro.
É através da leitura que encontramos Deus e aprendemos sobre Deus. Então, os livros são muito, muito importantes. Você nunca pode deixá-los de lado e começar a inventar um anjo, mandar um anjo. É assim que você se mete em encrenca. Sim, você precisa estar em terreno firme. Existem muitas vozes e coisas. Você pode se desviar do caminho e enlouquecer totalmente. Sabe, quando eu estava na escola, eu tinha um amigo muito zeloso que também servia ao Senhor. Um dia ele apareceu e disse que Deus havia falado com ele. E eu perguntei, o que Deus disse? Ele disse, Deus disse que ele deveria orar em nome de oral. Eu perguntei, o que é oral? Você sabe, tipo oral hobby? Mas oral, ele estava falando que oral tem a ver com a palavra e algo oral. Ele ficou falando sobre o nome oral. Irmão, tem algo errado no que você está dizendo. Eu sei em nome de Jesus, não sei em nome oral. Mas ele era forte. Hoje ele está completamente louco. Completamente louco. Você nunca ficará louco em nome de Jesus. Você pode me dizer um amém? E você deve decidir ser cuidadoso e deve saber como ouvir a Deus através de sua palavra. 1 Samuel capítulo 3, versículo 21. Olhe rapidamente. Agora repare, quantos querem que o Senhor apareça para você? Bem, você precisa prestar atenção a esta escritura, por favor. Tudo o que eu disser que não estiver na Bíblia, apenas descarte. Mas se estiver na Bíblia, preste atenção. E o Senhor apareceu novamente em Siló. Você quer que o Senhor apareça? Quantos realmente querem que o Senhor apareça? Você gostaria que o Senhor aparecesse? Ok, agora vamos ver como que o Senhor apareceu. Obrigado muito. Certo, vamos ver como o Senhor apareceu. Como? Como o Senhor apareceu? Certo, vamos ver como o Senhor apareceu. Ok. Você está observando as escrituras? Dispara. Para que significa? Por quê? Pois é a palavra por quê? Por quê? Pois o Senhor se revelou a Samuel em Siló por meio da palavra do Senhor. Foi assim que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, de fato lhe apareceu e se manifestou. O Senhor apareceu novamente em Siló. Simplesmente. Como Deus apareceu? Como Deus aparece na sua vida? Como Deus aparece? Por seu Senhor. Quando Ele aparece com uma palavra, Ele apareceu. Essa é a aparição de Deus. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Você deve ter cuidado com todas as ideias que tem e todas as coisas que quer fazer, pois Deus está aparecendo e falando com você por meio de seu Senhor. A palavra é uma âncora. A palavra é luz para o meu caminho. A palavra é um martelo. A palavra é um fogo. A palavra de Deus é Deus. Deus é a sua palavra. No princípio era a palavra. A palavra é Deus e Deus é a sua palavra. Sua vida realmente começa a decolar, a prosperar quando você finalmente começa. Você sabe que houve uma senhora que me ajudou quando me tornei cristão. Ela me levou a um programa cristão. Eu nunca tinha ido a um. Ela disse, vamos lá. Eu disse, vamos. Depois ela me levou, após o evento, ela me levou até a mesa de livros. E ela me disse, compre esta Bíblia. Eu nunca. Eu tinha ganhado uma Bíblia quando fui confirmado. Eu costumava frequentar uma igreja cujo nome começa com A. E eu fui batizado e confirmado. Agora você não conhece a igreja. Existem muitas igrejas cujo nome começa com A. Então eu tinha uma Bíblia, mas nunca li. Mas ela me fez comprar a Bíblia. Ela disse, pegue esta Bíblia. Bíblia nova, versão internacional. E ela disse, então ela estava me ensinando sobre o cristianismo. Eu costumava ir às corridas de cavalos. Minha mãe tinha raça. Minha mãe era dona de cavalos de corrida. Ela tinha cavalos campeões. Cavalos como Salave, White Warrior, você sabe. Vencedores, sim.
e assim por diante. Eu costumava ir às corridas todo sábado, apostando. Ela me mostrava por trás. Ela abriu para mim 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então eu disse, significa? Ela disse, significa que você não vai ir hipódromo. Eu disse, uau. E esse foi o fim das corridas. E esse foi o fim de tudo que eu estava fazendo. Ela me mostrou que a Bíblia diz que sim. Se estiver na Bíblia, sim. Se não está na Bíblia, não faça. Mas se está na Bíblia, então faça. Ok? Você ainda está comigo? Ou você foi embora? Então eu cresci como cristão acreditando que se a Bíblia diz, então é isso. Não há discussão. Sim. Então todos os meus grandes passos, ou muitos dos grandes passos, foram Deus aparecendo para mim, revelando-se a mim. O Senhor se revelou pela sua santa palavra do Senhor. O Senhor se revelou pela sua poderosa palavra. 1 Samuel 3:21. O Senhor se revelou a Samuel em Siló pela palavra. Sim, você sabe. Estou no ministério em tempo integral. Quando terminei, você sabe, falamos sobre a direção da sua vida. Quando eu terminei a minha faculdade de medicina, quando eu terminei o meu internato, eu estava realmente na encruzilhada da minha vida. Eu era advogado e ela ia trabalhar no departamento do procurador-geral. Então, ela saía de manhã muito cedo e eu ficava em casa assim sempre. Meu pai tinha um hotel lá, então estávamos morando em um dos quartos do hotel. Eu nunca tinha pago aluguel antes, mas foi aí que comecei. Sim, um dia quando ela saiu, quando ela foi, eu estava deitado, tendo meu momento de silêncio e orando no carpete do quarto de hotel, onde moramos por 3 anos. O tapete é azul. Você sempre se lembra quando Deus fala com você. Ele diz, eu rezei timidamente. Você sempre se lembra quando? Se ele falou, você vai se lembrar porque é um momento importante na sua vida. La maravilhosa vida. E então eu estava lendo, veja bem, não quero parecer assustador. Veja, algumas pessoas são muito assustadoras. Então você faz o ministério parecer tão assustador que nos sentimos alienados. Sentimos que é muito alto para nós. Não conseguimos alcançá-lo. Eu estava lendo minha Bíblia e me deparei com 1 Timóteo 4, versículo 15. Sim. Tudo bem. Sim, esta escritura. Medite profundamente sobre essas coisas. Dedique-se inteiramente, completamente e totalmente a elas. Para que o teu progresso seja manifesto a todos. Esse foi o ponto de virada da minha vida. Quando vi essa escritura, dedique-se inteiramente. Posso dizer como em 1 de Samuel 3:21, naquela manhã eu orei quase o dia todo no chão, orando, e posso dizer que o Senhor apareceu para mim então naquele hotel, pois o Senhor se revelou ali naquele hotel pela palavra do Senhor. Ele disse, dedique-se totalmente. Eu disse, eu? Ele disse, você totalmente. Ele disse, completamente. Entregue tudo. Pare tudo o que você está fazendo. Entregue-se para ser um mistério. Eu estava fazendo negócios. Eu era médico. Eu estava fazendo negócios. Na verdade, eu tinha um grande caminhão basculante. Você sabe o que é um caminhão basculante? Chamam um grande caminhão basculante. Eu tinha um. Eu estava fazendo negócios. Sabe, aquilo realmente foi o fim. Liguei para as pessoas que eram motoristas e disse, venham, vou mostrar onde estacionar. Vou mostrar onde estacionar. Nunca mais se moveu desde o dia em que Deus disse, entrega-te totalmente. Essa foi a última vez que aquele caminhão rodou sob minha propriedade. Liguei e disse, estacione. Foi o fim de qualquer tipo de negócio até hoje. Não, eu nem sequer alugo nada. Entrega-te totalmente.
a este ministério. E ele estava me dando a razão para que o teu progresso seja manifesto a todos, para que o benefício, as pessoas vejam o benefício, do qual você está se beneficiando e está sendo visto na Namíbia em Vitória. Veja, há pessoas aqui a quem Deus falou, mas vocês não acreditam que Deus falou com vocês. É isso que estou dizendo. Acabamos entrando na informação de que Deus falou, então não pode ser Deus. Se Deus está me chamando, haverá um anjo, Jesus vai aparecer, haverá uma voz, trovão, relâmpago. Olha, se você está esperando o trovão, então espere até a eternidade. A maioria das pessoas de fato não vai experimentar isso. Qual dos apóstolos foi atingido por um raio? A maioria dos discípulos não teve nenhum raio, não teve nenhuma palavra. Só Paulo. E Paulo realmente precisava disso porque ele era tão incrivelmente teimoso contra Deus que Deus teve que derrubá-lo e deixá-lo completamente cego. Ele precisava de um chamado dramático. Mas a maioria das pessoas, a maioria dos apóstolos, e havia várias pessoas chamadas de apóstolos na Bíblia, você nunca ouve falar de alguém sendo chamado desse jeito? É algo incomum. O Senhor se revelou e o Senhor apareceu novamente em Siló. Posso te contar várias vezes. Eu me lembro quando eu estava deitado. Eu conto quando o Espírito Santo falou comigo, comece igrejas engana. Agora eu consigo me lembrar melhor, comece igrejas engana. Porque eu tinha muitas igrejas mais fora, em outro lugar. Mas ele disse, agora comece no país. Veja, a diferença entre os ministros é a capacidade de realmente ouvir e saber o que você de fato falou. Sim. Sim. Quando o Senhor está realmente falando e Ele está falando diretamente com você por meio de sua santa palavra, sim, então você, quando puder realmente ouvir, entenderá. O Senhor é meu pastor. Qual é o efeito do Senhor é meu pastor? Qual é a próxima linha? Eu vou querer. Olhe para a igreja hoje. Eu quero isso em todo lugar. Todo mundo está querendo. Todo mundo está querendo isso. Eu quero isso em todo e qualquer lugar. Eu quero, eu preciso, eu quero muito. De verdade, realmente. Por favor, peço que se levante agora, erga-se com dignidade e prepare-se para o que está por vir. Nossa jornada, que é tão importante e significativa, será retomada e continuada com todo o vigor e dedicação necessários a partir de amanhã. Descanse bem e esteja pronto para um novo dia de desafios e conquistas. Tudo bem, por favor, fique onde está por um momento, não fechamos. Vamos levar uma oferta? Ouvi dizer que podemos levar ofertas aqui. Que tal? Pai, muito obrigado pela imensa e verdadeira bênção que você deu à sua amada igreja. Muito obrigado. Você é o nosso bom e fiel pastor e nós nunca seremos desamparados. Basta levantar a mão e clamar a Deus. Diga-lhe, Senhor, quero segui-lo com precisão. Atendê-lo perfeitamente. Faça a sua vontade. Sim, servir você. Obrigado pela sua bênção. Obrigado pela sua bênção. Obrigado. Obrigado pela sua bênção. Obrigado, sim. Em nome de Jesus, agradecer. Você, Jesus. Levante as mãos. Levante as mãos. Levante as mãos. Apenas levante as mãos e agradeça a Ele. E eu quero dizer, agradeça a Ele de verdade. Agradeça a Ele por causa disso. Esta conferência vai mudar coisas na sua vida e você precisa agradecer ao Senhor que tornou possível você estar aqui. A Bíblia assim diz: os profetas do passado desejaram ouvir o que você acabou de ouvir, mas não lhes foi concedido esse privilégio. Desejavam ouvir. Levante as mãos, agradeça a Deus, agradeça. Onde estiver, abra a boca. Obrigado, Jesus.
E enquanto você agradece a Ele, quero que você levante as mãos e comece a orar em línguas e regar a semente que você recebeu com oração. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. E sua oração regará a semente. Não é possível que essas sementes caiam no chão à beira da estrada. Não é possível de jeito nenhum que essa semente caia nas rochas. Regue as sementes. Vire o solo, por favor. Deus está claramente fazendo algo em sua vida. Se você estiver lá fora, levante as suas mãos e comece a orar em línguas. Se você não recebe uma palavra dessas e simplesmente vai embora, regue com oração. Você acabou de receber um grande depósito, um depósito verdadeiramente poderoso. Uma grande e poderosa transmissão do poder de unção da semente, uma bênção divina e uma manifestação gloriosa. E eu acredito que a oração que você está fazendo agora está realizando grandes coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua ajuda. Agradeço o seu tempo dedicado. Eu te disse, como eu havia mencionado anteriormente, que isso aconteceria. Você nunca mais será o mesmo. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e te bendizemos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Senhoras e senhores, quero que batamos palmas e agradeçamos a Deus pela vida do evangelista. Pelo ensinamento, continuem aplaudindo pela sabedoria, pela força. Ele está contando o próprio Paulo para derramar seu coração, e você quer demonstrar sua profunda gratidão com uma calorosa salva de palmas, sempre lembrando que de fato ninguém te deve absolutamente nada. Lembre-se sempre, ninguém absolutamente te deve nada. Tudo o que chega até você vem da providência divina e misericordiosa de Deus, e sua salva de palmas é apenas uma forma de